é uma live sobre força de vontade. É sobre entender o que está por trás de desistir fácil das coisas que se faz ou que se começa e como isso tem relação com a família. A perspectiva da constelação familiar, que tem relação com o curso Relações Sistêmicas. E a live de hoje é sobre a área da vida iniciativa, que tem a ver com força de vontade, tem a ver com se guiar pelo que se quer e conseguir terminar. Daí o que eu apresento é de uma forma a trazer consciência, e já você que assiste a live, você pode tirar um benefício, porque tem um exercício no final que você pode aplicar. Então a abordagem é bem prática, essa é a ideia. Qualquer pergunta e dúvida, você pode deixar nos comentários ou enviar pelo direct que eu respondo. Sobre desistir fácil, em relação ao que começa, é importante pensar no seguinte: como se está em relação à família? Quando a gente assume o nosso lugar em relação aos pais é lugar de filho ou filha. Quando a gente assume esse lugar, isso dá força pra gente. Só que existem alguns fatores que não são óbvios, vamos dizer assim, que afeta como a gente se sente. Então, de alguma forma, a maneira como a gente se relaciona com a família. Um exemplo: se o filho ou filha tem vontade de cuidar dos pais, tem vontade de retribuir o que recebeu, mas quando faz isso, faz como se quisesse salvar os pais, como se fosse pai ou mãe dos pais, isso fala de uma inversão na ordem do amor, hierarquia ou precedência. Que a ideia é: os filhos são pequenos, os pais são grandes. Quando os filhos se colocam como pais dos pais, pode até ser por uma boa intenção, pode ser que os pais precisam de ajuda, mas esse se colocar como pai ou mãe dos pais é não estar no próprio lugar. E isso vai afetar como se sente, e existem alguns fatores que eu vou abordar ao longo da live. Então, o primeiro ponto é pensar assim: será que desistir das coisas é ruim sempre? Então, o primeiro olhar que eu quero trazer é: quando a gente experimentou algo e não faz sentido, por que continuar? Então, desistir não necessariamente é ruim. Desistir fácil das coisas não quer dizer que é ruim. O problema de desistir fácil é depois ficar se lamentando, se arrepender ou ficar remoendo. Por que eu não termino nada? Por que eu desisti? Esse remoer o passado fala de um outro aspecto, de uma outra questão, que muitas vezes uma parte nossa se acostumou com uma relação baseada no sofrimento, baseada no olhar negativo das experiências. Então, se a gente via o pai e a mãe reclamando dos acontecimentos da vida, sofrendo pelos acontecimentos, pelo que acontecia, sofrendo pelas questões da vida, daí é provável que a gente possa estar imitando os pais. Imitando quer dizer, a gente aprendeu um padrão de comportamento que tem a ver com buscar a atenção. Quando a gente reclama, quando a gente coloca o foco na parte negativa dos acontecimentos, é uma parte nossa pedindo a nossa atenção. Isso não é óbvio. Isso não é óbvio, isso que eu estou trazendo. E por que não é óbvio? Quando a gente reclama, parece que existe um motivo para reclamar, um motivo externo. Algo ruim está acontecendo do lado de fora, alguém está fazendo algo que me incomoda, então eu reclamo da pessoa, do acontecimento. Só que esse reclamar está deslocado. E que eu vou apresentar o seguinte contexto. Quando eu falo que está deslocado, é assim: quando a gente não olha para dentro, e olhar para dentro precisa ser um olhar intencional. A gente não necessariamente a gente está consciente do que a gente sente. Porque se a gente não olhar para o que sente, a gente só vai sentir as emoções mais intensas. E quando a gente não está cuidando do que sente, é normal, é muito comum que a gente vê do lado de fora aquilo que a gente não quer ver dentro. Na verdade, a gente vê o mundo como a gente está. A gente vê o mundo não como o mundo é, mas como a gente está dentro da gente. As nossas emoções são um filtro para a realidade. Então eu percebo o mundo como eu me sinto. Se eu sou desconfiado, isso fala de uma parte em mim que está desconfiada, que não está confiando, que está com medo. Então eu preciso olhar para essa parte.
Não adianta eu dizer que eu não posso confiar nas pessoas ou que as pessoas quebram a minha confiança ou me decepcionam. Não adianta eu reclamar, porque isso é reclamar. O que eu preciso fazer? Assumir a responsabilidade pelo que depende só de mim, que é cuidar das minhas emoções, cuidar da minha criança interior. Se a minha criança se sente desamparada, se sente triste, se eu não cuidar dela, quem vai cuidar? E ninguém vai mesmo, ninguém vai. Ninguém pode cuidar da nossa criança interior, da nossa parte emocional, se a gente mesmo não cuidar. Então, o primeiro passo para melhorar as relações, para terminar o que começa, para ter força de vontade para fazer até o fim que começa, o primeiro é, essa atividade tem ressonância com as suas emoções? O seu coração, as suas emoções apoiam a atividade? Porque se for chata, é melhor parar mesmo. Por que fazer uma atividade chata? Já tem muita coisa chata que a gente tem que fazer. Por que criar uma atividade chata adicional? Então, às vezes, desistir fácil, um olhar do desistir fácil nem sempre é ruim. Às vezes a gente está querendo fazer coisas que são chatas mesmo, e a gente quer fazer porque a gente está baseado em padrões de comportamento e emocionais limitantes, que a gente aprendeu com a família. Então, desistir nem sempre é ruim. O ruim é quando a gente fica remoendo, lamentando por ter desistido. Então, o positivo do desistir é que você dá espaço para encontrar o que gosta. É importante esse olhar de aceitação. Qualquer mudança depende de a gente começar por aceitar. Então, se eu desisto fácil de alguma coisa que eu começo a fazer, será que isso é ruim? O julgamento é ruim. Julgar que é ruim desistir é ruim. Por que é ruim? Porque traz mal-estar. Se a gente cria uma tensão dentro da gente, se a gente se julga errado, isso é o problema. Se eu aceitar como eu me sinto, se eu aceitar que eu comecei uma atividade que não faz mais sentido e eu desistir, tá tudo bem. A ideia disso é ficar do lado das nossas emoções. Então, o que a minha emoção fala, tem um livro, na verdade são vários livros, mas tem os livros Conversando com Deus, 1, 2, 3 e 4, do Donald Neil Walsh. Num deles, que é o 1 ou 2, ele fala sobre ouvir a sua verdade é ouvir as suas emoções. Aquilo que as emoções indicam é a nossa verdade. Tá, mas aí às vezes tem medo. O medo é a minha verdade? O medo é, mas o excesso do medo, será que é? O excesso do medo está dizendo que eu não estou acolhendo o medo. Se eu rejeitar o medo, ele aumenta. Se eu acolher o medo, ele se torna uma parte minha que chama a minha atenção para me lembrar de algo importante que eu preciso cuidar. O mesmo vale para a tristeza. Se eu tenho uma tristeza excessiva que eu não dou conta, essa é a minha verdade? Então, a tristeza é um chamado para olhar para dentro e cuidar da gente. Se eu escuto esse chamado da tristeza e eu não olho para dentro e não cuido de mim, ela vai aumentar. É assim que acontece, faz parte. É quase como se a tristeza fosse uma parte nossa que tem uma função de lembrar a gente de olhar para dentro e cuidar da gente. Cuidar emocionalmente, ou seja, levar a aceitação para as emoções. Se eu rejeito a tristeza, ela aumenta. É simples assim. Daí, como mudar a relação com a tristeza? Pensar nela como uma parte, como uma criança interior que está triste. E aí não adianta rejeitar a criança interior, porque ela vai continuar triste e vai aumentar a tristeza. Com que objetivo? Chamar a atenção. Fazer com que a gente pare de fazer o que não faz sentido, de fazer o que não gosta e busque fazer o que gosta. O medo faz a gente se forçar a valorizar a segurança em prejuízo do que a gente gosta e daquilo que traria realização. Por quê? Porque a segurança é muito bem vista. Todo mundo valoriza a segurança, não é verdade? Daí, significa rejeitar a segurança, então? Então eu vou rejeitar a segurança porque eu quero ouvir as minhas emoções. Também não é por aí. O caminho do meio é o caminho da sabedoria. Então o caminho do meio é, segurança é importante? Então busca preservar a segurança. Mas também é importante fazer o que faz sentido. Porque imagina, viver uma vida cumprindo obrigações, cuidando dos outros e nunca cuidando de si, vai vir uma doença aí para fazer a gente parar, para cuidar de si. Então, por que esperar a vida parar a gente, se a gente pode parar regularmente para se ouvir e se cuidar? Então, se o tema da live é você desistir fácil das coisas, então se você desiste fácil das coisas, a primeira coisa é não julgar isso como ruim. Aceitar que, na verdade, o desistir fácil
está indicando que você precisa rever os caminhos que você tem seguido. E aí o que você tem desistido fácil, será que é o que você queria de verdade? Às vezes a gente quer coisas que não é o que a gente quer de verdade. Faz sentido? Vou falar de novo. Às vezes a gente quer coisas que não é o que a gente quer de verdade. Vou exemplificar. Por alguns anos eu quis fazer concurso para a carreira diplomática. Os anos foram 2008, 9, 10 e 11. Quase 4 anos. Mas os anos que eu mais estudei foi 2009, 10 e 11. E eu gosto de idiomas, gosto das matérias, só que chegou um ponto que eu não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de ler os livros que caíam no concurso. Então, eu fiquei num dilema, porque no meu tempo livre eu queria ler sobre autoconhecimento, meditação, sentido da vida, propósito. Isso foi 2011. Então, de alguma forma, já tinha alguma coisa aparecendo que eu viria para esse caminho do autoconhecimento, terapia, constelação. E eu conheci constelação familiar em 2011. E então, na verdade, a minha falta de vontade de estudar para as matérias do concurso, na verdade, era que não é o que eu queria de verdade. A minha mente queria, porque gosta de aprender, gosta de novidade, gosta, etc. Mas o coração não queria isso. O que o coração queria? A forma de você saber o que você gosta de fazer é pensar no que você faz quando você não tem que fazer nada. Quando você tem tempo livre, o que você faz quando você tem tempo livre? Aquilo que você faz quando você não tem que fazer nada indica uma coisa que você gosta. Senão, por que você faria algo quando você não tem que fazer nada? Então, esse é um olhar. Às vezes a gente desiste fácil das coisas porque as coisas são chatas mesmo, então tá tudo bem. Às vezes a gente não está olhando para o coração, não está ouvindo o que o sentimento indica, e a gente está começando as coisas pela mente. Se a gente vai fazer alguma coisa porque vai trazer segurança, segurança é uma necessidade da mente. Não que a segurança seja ruim, mas a segurança não pode ser tão valorizada a ponto de você não ter tempo para fazer o que gosta. Por que não ter segurança? A gente também precisa da novidade. Eu não sei se eu vou lembrar das 5 necessidades. O Tony Robbins fala de 5 necessidades básicas. A gente tem necessidade de conexão com as pessoas, a gente tem necessidade de significado, de sentir que está fazendo coisas importantes. A gente tem necessidade de variedade, ou seja, de fazer coisas novas. A gente tem necessidade de segurança. E a última necessidade, acho que de, não lembrar a quinta, mas talvez seja de aprimoramento, de crescimento. Também é uma necessidade. Nem sempre a gente atende às nossas necessidades, só que aí a gente fica frustrado. Então, até aqui, o que eu trouxe de olhar foi o seguinte: desistir fácil não necessariamente é ruim, mas se a gente fica se julgando por desistir fácil, aí é ruim. O bom do desistir fácil é conhecer as coisas e partir para coisa nova, se você não gostou. Imagina não se permitir desistir de algo que é muito chato, que você percebe que você não quer, mas só porque você começou, você vai até o fim. E de repente a atividade dura 5 anos, para chegar no final, porque eu fiz isso comigo. Por que eu não usei meu tempo para outras atividades que eu gosto mais? Às vezes a gente se força a fazer o que não gosta, como um padrão da família também. Às vezes a gente aprende com os pais que a gente tem que terminar, tem que fazer as coisas até o fim e fica sofrendo. Então, se existe uma insatisfação por desistir das coisas que se começa, primeiro ponto-chave, a insatisfação já está presente. O que é a insatisfação? Qual a emoção básica está por trás da insatisfação? Emoção básica, quando eu falo emoção básica, eu me refiro a tristeza, raiva e medo. Essa tristeza, raiva e medo são emoções que geram problemas para as pessoas. Não porque elas são ruins, mas porque a gente não lida bem com elas. Se a gente lidar bem com tristeza, raiva e medo, tá tudo certo. O problema é que a gente não aceita. Lidar mal com tristeza, raiva e medo quer dizer não aceitar elas. E aí, se a tristeza já está presente, isso já é uma pista de que pode ser que no nosso campo familiar, pode ser que nas relações em família já existe uma tristeza que envolve a todos. O campo da família é um campo de tristeza. É estranho ouvir isso, né? É que a gente não quer sentir tristeza, a gente acha que a tristeza é ruim. E aí, exatamente, achar que é ruim faz ela ser ruim, porque significa que a gente rejeita a tristeza. Mas quando se olha para a tristeza,
quando se acolhe a própria tristeza, ela diminui. Às vezes a gente carrega uma tristeza que é dos pais. E por que a família pode ter um campo de tristeza, um campo emocional de tristeza? Porque pode haver excluídos. Quando existe exclusão na família, e a exclusão pode ser abortos provocados ou espontâneos. A exclusão na família pode ser pessoas que foram excluídas, foram afastadas da família porque não se comportavam de um jeito que era aceitável. Ou que se afastaram por conta de conflitos. Ou que faleceram e as pessoas que continuaram na família não conseguiram lidar com a tristeza. Não se permitiram fazer as fases do luto. As 5 fases do luto eu resumo em 2. A primeira fase do luto é a não aceitação, no meu ponto de vista. Tem 5 fases do luto. Se você buscar no Google, você encontra as 5 fases do luto. Mas para mim tem 2 fases. Não aceitação e aceitação. O luto termina quando a gente aceita que houve uma perda e se permite sentir a perda. Aí o luto se completa. Mas o tempo depende de pessoa para pessoa. Mas se a gente não se permite o tempo do luto, a tristeza não passa. Então isso fala de exclusão na família. Não, pessoas na família que não se permitem sentir a tristeza, que não se permitem vivenciar o luto. Por quê? Porque já tem uma tristeza, já é difícil de lidar com as emoções, então o melhor é não sentir nada. E aí a vida não faz sentido. Daí surge um monte de conflitos de relacionamento, as pessoas não se dão bem, ou não se falam, ou se afastam, exatamente porque as pessoas não acolhem a tristeza. Acolher a tristeza é pensar na tristeza como sendo a nossa criança interior, porque é isso. A tristeza é a nossa criança interior triste. Ponto. Se a gente ignorar a tristeza, ela não vai passar. Ela vai continuar lá, afetando a nossa vida. Então, a gente precisa olhar para nossa criança interior que está triste e levar a aceitação para ela. Perceber que ela está chamando a gente para olhar para dentro e se cuidar e acolhê-la, imaginar que abraça. Eu falei da exclusão. A exclusão fala de uma das ordens do amor, que é o pertencimento ou vínculo. Quando há excluídos na família, e normalmente há. Qual família não tem excluídos? A gente é afetado, diz-se na constelação, até a 4ª ou 5ª geração. Então, vai ter excluídos mesmo que a gente não saiba ou não conheça. Como você sabe se tem excluídos? Numa constelação você vê. Normalmente, a direção do olhar indica alguém excluído, alguém que está sendo buscado. Às vezes, olhar para baixo indica pessoas excluídas, falecidas, que precisam ser incluídas. Quando se inclui, melhora o campo. Além do pertencimento ao vínculo, o dar e receber. Só para contextualizar para quem chegou depois, essa live é sobre o que está por trás do desistir fácil das coisas. E aí a live vai ficar no GTV, então você pode assistir de novo. E aí o que eu estou falando tem a ver então com o que está por trás. Desistir fácil das coisas significa pouca força de vontade, por um lado. Mas também pode significar que não se ouve o coração, não se faz o que gosta. E aí começa várias coisas que não é o coração que quer. Aí não tem vontade que dure para terminar. Falando do dar e receber. Se você, como filho ou filha, tenta cuidar dos seus pais, como se você fosse mãe ou pai deles, isso vai falar de mal-estar, vai falar de não estar no lugar certo. Por mais que seja uma boa intenção, por mais que seja um desejo de retribuir o bom que se recebeu, isso é um engano. A maneira de retribuir aos pais é assumir a vida propriamente. A maneira de retribuir aos pais pela vida que recebeu é assumir a vida plenamente. Vou falar de novo, a maneira de retribuir aos pais a vida que recebeu é assumir a vida plenamente. A vida é um presente. Um presente de Deus, dos pais, da vida. Aí a gente não vive plenamente para salvar os pais, para cuidar deles. Será que a gente está assumindo a vida plenamente? É claro que existe um monte de influências, de ideias, que faz a gente se sentir culpado e sentir que tem que retribuir a vida que recebeu. Mas a vida não tem preço. Como retribuir algo que não tem preço? Deixando de viver a vida para tentar retribuir? Será que esse é o melhor caminho? Porque o que eu estou dizendo é, isso de dar para os pais, querer retribuir, querer cuidar deles, é uma inversão do dar e receber.
Aí a vida não flui, não flui prosperidade, não flui relacionamento, nada flui na vida. As coisas vão ficar muito mais difíceis e com muita insatisfação. E olha que interessante, as emoções falam pra gente que não tá certo. Porque normalmente isso é a experiência nas sessões de constelação. A pessoa que está no papel de pai ou mãe dos pais não se sente bem nesse lugar. Não é bom. E os pais também não se sentem bem sendo filhos dos filhos. Existe um mal-estar. E aí eu falo da terceira ordem do amor, que é a hierarquia ou precedência. Que significa, os pais vieram antes, os filhos depois. E precisa ser reconhecido isso. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Esse reconhecimento significa tratar os pais como pais. E se colocar como filho ou filha. E reconhecer que eles vieram antes. Que independente das escolhas deles, eles são responsáveis pelas escolhas deles. Se eles não, vamos dizer, não cuidam deles, isso é uma escolha. Porque os pais não cuidam de si, os filhos tentam fazer os pais cuidar deles próprios, isso tem uma grande chance de ser uma inversão e trazer um mal-estar. A ideia é o seguinte, se você tem vontade legítima de cuidar, não tem nenhum problema. É que o problema surge quando essa vontade de cuidar vem com base na culpa. Quando a gente se sente culpado por não cuidar e tenta cuidar sendo motivado pela culpa, isso já fala que as coisas não estão no lugar certo e que tem um mal-estar que precisa mudar. Uma constelação ajuda, por exemplo, para resolver. Aí eu vou entrar na solução. A gente está chegando no finalzinho da live. A solução, então, é assumir o próprio lugar. Que lugar é esse? Qual é o seu lugar na família? O lugar de qualquer pessoa na família é o lugar de filho ou filha dos pais. Ponto. Final. Se a gente tiver como filho ou filha dos pais, acabou. Eu estou sendo muito objetivo, muito prático, porque é isso. A gente precisa assumir esse lugar de filho ou filha em relação aos pais. Quando a gente faz isso, a maioria dos problemas desaparece. Porque a maioria dos problemas vem de a gente não estar no próprio lugar. Simples assim. E, bom, esse assumir o próprio lugar traz força. Traz a força de vontade que a gente precisa para terminar o que começa. Também traz a facilidade de lidar com as emoções para se guiar por elas. Para escolher coisas que têm a ver com o que as emoções fazem. Por que a gente se força? A gente se força a fazer coisas que não gosta por medo. Medo de precisar de algo chato, que não serve para muita coisa, só porque se acredita que serve. Então a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, que é olhar para a família e um movimento que a gente vai fazer. Que é o seguinte, se você está carregando algo da família, o movimento que a gente vai fazer vai se devolver para a família. Mas antes eu queria falar do curso Relações Sistêmicas. Você deve ter visto anúncios no Instagram, então as inscrições estão abertas para o curso Relações Sistêmicas. É um curso que se trabalha as 12 áreas da vida. Para saber mais, você tem um link na bio para clicar e ver mais informações sobre o curso. E você vai trabalhar todas as áreas da vida. As 12 áreas da vida são todas as áreas da vida. Qualquer área da vida vai se encaixar numa das 12 porque são áreas arquetípicas, que são inspiradas nos signos do zodíaco. Então tudo se encaixa nas 12 áreas e você no curso vai ter conteúdos, aulas para resolver diversos problemas em cada área da vida. Cada aula é um problema, um desejo e uma necessidade que você vai entender como olhar num ponto de vista sistêmico da constelação e com exercícios para você incorporar na sua vida. Então as inscrições estão abertas, tem os anúncios já rodando. E no link da bio, do meu perfil, você tem mais informações e pode se inscrever. Bom, daí vamos para o exercício. Então, o exercício é assim. Imagina que você está olhando para a sua família. Imagina que você olha para os seus pais. Se você tem irmãos, imagina os seus irmãos também. Você olha para os seus pais e imagina os irmãos deles. Olha para os seus avós e imagina os irmãos deles. E assim por diante. Então imagina muita gente na sua frente, porque são muitas pessoas que vieram antes da gente. Daí você pode pensar o seguinte, você não precisa saber o que você está carregando deles, não precisa. O seu inconsciente sabe, o campo sabe.
O que você precisa fazer é, imagina que você tem uma caixa nas mãos. Percebe como é essa caixa? É uma caixa de madeira, de metal, de papelão. Percebe a caixa. Dentro da caixa você não precisa saber o que tem dentro. Porque dentro da caixa tem tudo o que você carrega da sua família sem saber. E o que você sabe também está dentro. Você pode devolver tanto o que você não sabe quanto o que você sabe. Imagina que você olha para todos eles, você faz uma reverência em respeito a eles e você devolve essa caixa. E ao devolver você diz para eles, eu deixo com vocês tudo o que é de vocês. E guardo comigo só o que é meu. Ao fazer esse movimento, percebe o que muda. Pode parecer simples, porque é só uma frase, é só um movimento, mas é muito poderoso. Não precisa ser complexo. Pode ser simples. As emoções são simples. As emoções só precisam do sim, de aceitação para mudar. Como foi a experiência de fazer esse movimento e a live até aqui? Se você estiver vendo no IGTV, você pode mandar mensagem para mim pelo direct com perguntas, dúvidas. E então é isso. Lembrando, o curso Relações Sistêmicas está com inscrições abertas e a gente chegou ao final da live.